Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre o processo de independência nas Américas. Nas aulas passadas falamos sobre os primeiros movimentos, já aqui ainda no Brasil colônia, que falavam sobre que tinham como objetivo, né, libertar o Brasil de Portugal. Depois nós falamos do processo de independência dos Estados Unidos, né, as 13 colônias da América do Norte, na América do Norte, se libertando da Inglaterra, e o processo de independência dos Estados Unidos, inclusive, também influenciou várias outras colônias nas Américas a passarem pelo processo de independência. E uma dessas colônias foi o Brasil, que é o que a gente vai falar aqui agora. Começando com a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil em 1808, século XIX. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807. E a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. Então aqui nós vamos aproveitar e explicar. A viagem vai durar 54 dias. Mas antes de eu falar um pouquinho da viagem, a gente já vai ver aqui embaixo no nosso slide o porquê que a família real vem para o Brasil, né? O porquê que a rainha de Portugal, a qual, né, nós pertencíamos, vai ter que vir aqui para a colônia mais importante que eles tinham, a mais rentável, que era a colônia brasileira. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Então vamos ter que recordar um pouquinho, pessoal. Nós já vimos também, nas aulas passadas, nós falamos sobre o Império Napoleônico. Para quem não se lembra, né, Napoleão governou a França por 15 anos e teve a ambição de transformar a Europa num grande império napoleônico. E para isso começou a invadir vários países. E quando ele tentou invadir o país que ele mais cobiçava, que era o país mais rico e que rivalizava, vamos lembrar de novo, Inglaterra e França nunca se bicaram. Lembra? Nunca se bicaram. Então, quando ele tentou invadir o país que ele mais cobiçava, que era a Inglaterra, ele não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele falou, então eu vou dar um troco. Já que eu não consigo invadir, eu vou ferrar esse país. Como é que ele fez para ferrar? Aí ele vai decretar lá o bloqueio continental de 1806, que determinava que os países, os mais importantes países da Europa, não poderiam mais comercializar com a Inglaterra. Ou seja, ele queria que a Inglaterra fosse a ruína economicamente, já que ele não conseguiu invadir. Então é aqui, pessoal, que entra o porquê da família real vir para o Brasil. Portugal era totalmente dependente da Inglaterra. A Inglaterra tinha vários tratados comerciais com Portugal e o que é pior, Portugal já tinha uma dívida gigantesca com a Inglaterra. Então, gente, resumindo o que eu disse, Portugal dependia da Inglaterra. Aí o Dom João pensou, ora, pois, se eu ficar, o bicho pega. Se eu fugir, o bicho come. Então ele estava muito sem alternativa. Por quê? Se ele ficasse, ele teria que respeitar o bloqueio continental e deixar de fazer comércio com a Inglaterra. Aí ele estava ferrado. Se ele não fugisse, ou seja, se ele escolhesse ficar em Portugal, obviamente Napoleão ia mandar tropas francesas para invadirem Portugal e tomar conta de Portugal. Então ele não teve outra alternativa. Para continuar comercializando com a Inglaterra, ele pensou, vou fugir para a minha colônia mais rica, que é o Brasil. Certo? Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, que nós acabamos de explicar, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra, ou seja, vocês não vão mais fazer comércio com a Inglaterra. Só que
Para que o plano de Napoleão desse certo, para ele inclusive ferrar com Portugal, o Napoleão negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau, de 1807, com os espanhóis, que permitia os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Olha para vocês verem como Napoleão era esperto. Falou, então tá. Então, se o Dom João resolver fugir, ou se ele ficar, o que nós vamos fazer? Vem cá, espanhol. Ó, é o seguinte, eu vou passar aqui nas suas terras, faz de conta, de boa, e nós vamos invadir Portugal. Então, pessoal, o Napoleão assinou um tratado secreto lá com os espanhóis, permitindo que as tropas francesas passassem pela Espanha para invadir Portugal. E o que a Espanha ia ganhar em troca? Ia ganhar um pedacinho do território português. Olha que beleza, esse joguinho aí. Eu vou invadir, ainda te dou um pedacinho lá, beleza. Então, Dom João não teve alternativa, não aderiu, ou seja, ele não respeitou o bloqueio continental, acabei de falar, porque ele tinha uma longa aliança política e comercial com os ingleses. E por isso, motivo, aí o Napoleão falou assim, então tá, fugiu, então nós vamos invadir Portugal. Então, Napoleão imediatamente mandou as tropas francesas invadirem Portugal em novembro de 1807. Aqui embaixo, só para ilustrar o que nós falamos, o que seria aqui a figura de Napoleão Bonaparte, que nós já falamos em outra aula, e aqui essas belezuras aqui, gente, do lado esquerdo, vocês vão ver aí, é a Dona Maria, que era a mãe de Dom João. Na verdade, quem era a rainha de Portugal era a Dona Maria, mas ela não regulava bem da cabeça, tinha uns parafusos a menos, e tanto é que ela era chamada de Dona Maria, a rainha louca. Então quem governava era o filho dela, esse bonitão aqui, o Dom João. Aqui ao lado era o pai de Dom João, que era o Dom Pedro III, certo? E marido aqui da rainha, a Dona Maria. Ao lado do Dom João, nós temos essa outra belezura aqui, que era a Carlota Joaquina, a esposa de Dom João. Só para a gente fazer aqui uma curiosidade, a Carlota Joaquina, ela era espanhola, então foi um casamento lógico, um casamento de alto interesse para a coroa portuguesa. Então a Carlota Joaquina casou com 12 anos, apenas 12 anos, com Dom João. Vocês imaginam que casamento maravilhoso que foi, porque ele era muito mais velho que ela, mas um casamento de total interesse. Continuando. O embarque para o Brasil. O príncipe regente, Dom João VI, por que príncipe regente? Porque só depois da morte da mãe dele, que nós vamos falar isso posteriormente, é que ele vai ser coroado como Dom João VI. Então, por enquanto, ele ainda era príncipe regente. Determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam ministros, empregados, todos aqueles que cercavam a coroa portuguesa. Bom, historicamente falam em 15.700 pessoas, que representava 2% da população portuguesa. Pessoal, vou fazer aqui um outro parênteses para uma outra curiosidade. Alguns historiadores têm tentado refazer, ou seja, tentado rever essa questão aí do número de pessoas que vieram para o Brasil, porque eles acham que é um número um pouco exagerado para a época. Mas, por enquanto, vamos ficar aí com o que a gente tem, que são essas 15.000 pessoas. Foram necessários 8 naus. Naus são embarcações um pouco maiores. 3 fragatas, 3 brigues, barcos menores, e 2 escunas para o transporte. Havia também 4 navios da coroa britânica, ou seja, 4 navios ingleses, que acompanhavam a corte, fazendo ali a escolta, né? Sendo o segurança da família real portuguesa. Por quê? Para que não houvesse nenhuma tentativa de tropa francesa de qualquer confronto. Então eles fizeram ali a escolta. Além das 28 das pessoas foram embarcadas no dia 28 de novembro de 1807, então vieram essas pessoas e aí vai vir tudo o que eles precisavam para ficar aqui no Brasil. Aí veio móveis, documentos, dinheiro, né, gente? Obras de arte e até a biblioteca inteira
de Dom João, tá? Então, eles trouxeram tudo o que eles precisavam, principalmente os móveis, din-din, as joias, né? Aos que ficaram, Dom João aconselhou que eles deveriam de receber de uma forma pacífica os invasores para evitar o derramamento de sangue. Olha que beleza! Um monte de gente vai para o Brasil, né, para a colônia. Você que está me assistindo aí, eu falo, infelizmente não cabe, você vai ficar. Só que você vai ficar e não pode reclamar dos invasores franceses que estão chegando. Coisa boa, né? Que conselho bom. Vamos ver aqui como é que foi a travessia. A viagem ocorreu em condições insalubres. O que significa insalubres? A pior condição possível. Condição higiênica, condição de comida, de água. Inclusive, gente, a água era pouca e já não era de muito boa qualidade. Vocês imaginam. Essa viagem durou 54 dias até Salvador. Deixar bem claro que a comida que eles levaram era carne seca e muitos biscoitos. E ao longo do tempo, naquela época, gente, não tinha freezer, não tinha nada para conservar. Era carne seca lá, jogava um sal grosso para tentar conservar. Só que essa carne, ao longo aí dos 54 dias, é evidente que ela foi se deteriorando. Aí juntou vermes, né? A rataiada ficava feliz porque era rato, tinha mais rato do que gente nas embarcações. E é evidente que as doenças começaram a se proliferar. E teve também, pessoal, para a questão de curiosidade de vocês, uma infestação de piolho. Porque vocês podem imaginar as condições higiênicas desse pessoal. Vocês acham que eles tomavam banho. Então vocês imaginam. Então rato, piolho, infestou os navios todos. Inclusive todos foram obrigados a raspar a cabeça, inclusive a Carlota Joaquina. Todo mundo teve que rapar o cabelinho por causa dos piolinhos. Então, vocês imaginam que beleza que foi essa viagem. Eles chegaram no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, Salvador, foram recebidos com festas e ali permaneceram por um mês. Então, quando eles chegaram em Salvador, ficaram um mês. Inclusive, tem relatos que a Carlota Joaquina já veio xingando Deus e o mundo, porque ela odiou. Né? Imagina sair de Portugal, vir para uma colônia, vocês imaginam. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos a Nações Amigas. Gente, esse tratado foi super importante. Quando o Dom João chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi assinar esse tratado dizendo assim, os portos brasileiros estavam abertos a todas as nações amigas. Mas as nações amigas só tinham um nome, Inglaterra. Então ele vai escancarar os portos brasileiros para que os navios ingleses viessem para cá fazer comércio. Então ele foi esperto, né? Falou, vou abrir meu porto. E também criou a Escola de Cirurgia da Bahia, que depois se transformou na primeira Universidade de Medicina, que a gente vai falar nisso depois. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império. Então, gente, ele ficou um mês em Salvador para ajeitar as coisas, e depois desse um mês em Salvador, aí sim, ele vai para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passa a ser declarada a capital do Império. A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 7 de março de 1808. Havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Então é o seguinte, se alguém chegasse aí na sua casa ou na minha e colocasse lá PR, que significava príncipe regente, era para deixar claro que você ia sair com toda a sua família. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Se vira, meu filho. Porque tinha que acomodar toda a comitiva da família real. Então, gente, isso foi uma palhaçada, né? As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significava príncipe regente. Lógico que a comitiva de Dom João escolhia as melhores casas. Eles não iam para casas ruins, né? E aí o pessoal ficou tão bravo que transformou PR, que seria príncipe regente, em ponha-se na rua. Ou seja, tivesse o PR na sua porta lá, já significava não só príncipe regente, mas como também ponha-se na rua. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma ilustração, lógico que é um quadro, né? Esse gordinho aqui é o Dom João.
Na aula que vem, inclusive, eu vou contar várias curiosidades de Dom João, porque ele adorava um frango assado, mas eu vou falar disso na próxima aula. Então, na nossa próxima aula, aí nós vamos falar do período joanino. O que é o período joanino? Seria o governo que o Dom João VI fez nos 12 anos em que ele ficou aqui no Brasil. E que vai levar depois, inclusive, a nossa independência, tá certo? Então, na próxima aula, a segunda parte sobre essa questão de como é que Dom João VI vai agir aqui no Brasil, ok? Então, gente, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.